Bom, pessoal, continuando com a parte de gráficos da função exponencial, teremos agora uma função exponencial em que o gráfico a ser desenvolvido vai ser uma função decrescente, tá? Por que a função decrescente? Lá em cima tem a função f de x, que é igual a 1 sobre 2 elevado a x, tá? O que acontece? 1 sobre 2 elevado a x. Logo de cara percebemos que é uma função exponencial, porque o expoente é uma incógnita, tá? É o x. Como é que você vai fazer uma função decrescente? Porque 1 sobre 2 é meio, meio não é menor do que 1. Então, quando a base A, isso aqui é a minha base, é menor do que 1, a função vai ser o quê? Vai ser decrescente, tá? Tá aqui, ó. O A é menor, perdão, o A é maior que 0 e menor do que 1. A base é menor que 1 e maior que 0. Logo, o A que é menor do que uma função é decrescente. O A, esse meio aqui é minha base, como se fosse o Azinho, tá? Então ele é menor do que 1, ele vai ser uma função decrescente. Para eu ter certeza na plotagem dos gráficos, o que eu preciso fazer? Eu preciso atribuir valores, tá? Atribuir valores ao x, tá? Porque acontece, quando eu atribuo valores ao x, consequentemente, eu vou encontrar quem? Vou encontrar meu y. E assim eu vou formar meu par ordenado. Formando meus pares ordenados, eu posso fazer minha plotagem no gráfico. E ali ter toda a certeza se a minha função é decrescente ou crescente, tá? Então eu vou atribuir valores para x, menos 2, 1, 0, 1 e 2. Então, de acordo com a minha função aqui, quando o meu x for menos 2, eu vou aplicar na minha função f de x igual a meio elevado ao expoente x, o quê? O menos 2. Então aqui, quando o meu f de x for menos 2, eu vou ter o quê? 1 sobre 2 elevado a meio. Ou, desculpa, gente, 1 sobre 2 elevado a menos 2. Então, o que eu tenho? Eu tenho o meu expoente negativo. Nós já aprendemos na propriedade da potência que todas as vezes que temos expoente negativo, o que nós temos que fazer? Ó, quando o expoente está aqui negativo, aqui, dessa forma que está aqui, ó, 1 sobre 2 elevado a menos 2, o que vamos fazer? Nós vamos inverter o denominador, para carregar o denominador, vai ficar assim, ó, 2 sobre 1, e aqui não é menos, vai virar o quê? Mais. É somente isso, tá, gente? Então, o que acontece? Meu expoente é negativo, tenho 1 sobre 2 como expoente negativo. Eu vou inverter, certo? O 2 que está embaixo ele sobe, o 1 que está em cima desce, ficou 2. Troco o sinal de menos 2, vira 2 positivo, ficou 2 elevado a 2, deu 4. Então, meu par ordenado é quem? É menos 2, que é x e 4. Tá bom, pessoal? Entendeu? Essa manobra, essa propriedade da potência? Já fizemos isso em exercícios anteriores, inclusive já expliquei isso em um vídeo aula, numa videoaula, tá? Vamos lá. Quando meu x for menos 1, mesma coisa, x menos 1, f menos 1 igual. Aonde tem o x, eu vou substituir por menos 1. 1 sobre 2 elevado a menos 1. Expoente negativo. O que eu faço? Eu inverto a minha fração, tá? O 2 sobe e 1 desce. E troco o sinal, né? Menos 1 vira mais 1. 2 elevado a 1 deu 2. Então, meu par ordenado é quem? É menos 1 de x, né? E 2, que é o valor de y. Meu par ordenado é menos 1 e 2. Quando meu x for zero, meu expoente vai ser o quê? Vou trocar o x por zero. Meio elevado a zero é o quê? Todo número elevado a zero, ele é 1. Entendeu? Já aprendemos sobre isso também, tá? Então, quando meu x for zero, meu y vale 1. 0 e 1. Quando meu x for 1, troco o x por 1. F de 1 é igual 1 sobre 2 elevado a 1. Entendeu? O próprio 1 sobre 2. E quando o meu x for 1, o meu y é 1 sobre 2. Quando meu x for 2, f de x, entre parênteses 2, é 1 meio, né? No caso, 1 meio elevado ao quadrado. Vai dar o quê? Propriedade da potência também, lembra? Já estudamos sobre isso, entendeu? Esse aqui, ó. 1 elevado ao quadrado é o próprio 1. 2 elevado ao quadrado é 4, 1 quarto. Então, quando o meu x for 2, o meu y é 1 quarto, tá? Aí agora aqui é só fazer a plotagem, né, gente? No quadro, né? Vamos fazer a nossa plotagem aqui no plano cartesiano. Aqui tem no eixo x, tá? No eixo x nós temos os pontos menos 2, 1, 1 e 2, tá, gente? Aqui eu vou botar o zero, né? Que deu zero, né? Deu zero. Tá? E no plano y temos o quê? 1 quarto, meio, 1, 2 e 4, né? Porque foi o quê? Foram as respostas, ó, de y, 1 quarto, meio, 1, 2 e 4. Beleza. Quando for meu x for menos 2, meu y é 4. X menos 2, y é 4. Tá aqui, pontinho.
Quando o x for menos 1, o y é 2. Sobe, opa, 2, interseção tá aqui. Quando o x for 0, o y vale 1. Então, opa, no próprio y, próprio eixo do y, 1. Quando o meu x for 1, meu y é meio. Meu x era 1, meu y é meio. Tá aqui, interseção tá aqui. Quando meu x for 2, meu y é 1 quarto. Tá aqui. Agora você vem unindo os pontos, né? De cima para baixo. Aqui não foi o primeiro ponto que você plotou? Vem descendo, ó. Vem descendo, descendo, descendo. Passa aqui no 1. Vem descendo, vem descendo, vem descendo. Aqui ela não toca. Olha só, uma das características da função exponencial, que é essa reta, essa semiparábola, né? Que vai descendo aqui, ó. Ela vem descendo, ela não vai tocar esse eixo X. Ó, tá vendo? Ela vai passar bem rente, pode passar bem tangenciando, mas ela não toca o eixo X, ela não vai tocar o eixo X, tá? Essa é uma das particularidades da função exponencial, tá? Aí tem uma função exponencial decrescente, ó, viu? Provou que ela é decrescente, ela vê que ela começa em menos 4 e vai até mais infinito, função decrescente, tá? Que a base possui valores entre 0 e 1, né? Onde a base é maior do que 0 e é menor do que 1. O gráfico da função exponencial cruzará o eixo y sempre no ponto com coordenada 0 e 1. Gente, o gráfico da função exponencial, se ela for desse formato aqui, ó, f de x é igual a A, que é a base elevada a x, tá? Então ela vai cruzar, sempre vai ter um ponto entre 0 e 1. A interseção vai ser sempre aqui. Se ela for desse aqui, é uma função exponencial. Mas se ela for do tipo exponencial, fica bem assim, do tipo exponencial, professor. É assim, ó, f de x é igual, pode ser b vezes a elevado a x, ou f de x é igual a b mais a elevado a x. Aí você fala, mas isso não é uma função exponencial? É uma função exponencial porque ela tem uma incógnita no expoente, mas em compensação ela é uma função do tipo exponencial. Só que tem um detalhe, essa função do tipo exponencial, ela não vai ter essa característica aqui, ó, o 1 na interseção do eixo do y. Essa coordenada 0 e 1, numa função do tipo exponencial, não vai acontecer. Ela vai ter crescente, decrescente, vai ter todas as particularidades que a função exponencial normal, que é essa aqui, ó, tem. Sabe? Mas só que ela só não vai ter essa característica aqui, ó, a interseção entre 0 e 1, onde vai cruzar o eixo, a interseção vai ser no ponto, a interseção do 1 vai ser sempre no eixo y, tá? Então, a função do tipo exponencial, ela não tem essa característica aqui, o 1 plotado no ponto do y, tá? 0 e 1, tá? E a função exponencial é essa aqui, ela vai ter sempre essa característica aqui, a coordenada 0 e 1, onde o 1 estará sempre no eixo y. A função exponencial, ela só tem somente a base e o expoente, que é uma incógnita. A função do tipo exponencial, ela pode ser um outro valor multiplicado pela base elevada à incógnita, ó, ou outro valor somado à base elevada à incógnita. Nós fizemos até um problema no livro de vocês, tá? Lá com o exercício número 5, número 4, né, da Mackenzie de São Paulo, que ele dá assim: um aparelho celular tem um preço desvalorizado, e tem uma equação, que é y é igual a p vezes q elevado a t. Então, essa função p vezes q elevado a t é uma função do tipo exponencial. Aqui no livro de vocês tem, ó, uma função, um exemplo, a y está aqui, y é igual a p vezes q elevado a t. É uma função do tipo exponencial. Por quê? Porque ela tem o t no expoente lá, né? Uma incógnita no expoente, dizendo que é uma função exponencial, mas a compensação está multiplicando esse outro número aqui. Então não é exponencial pura, numa plotagem do gráfico ela não teria essa característica aqui não, onde o 0 e 1 e o estaria plotado no eixo do y, ela não teria. Você vê que essa função do tipo exponencial ela é desse tipo aqui, ó, tá vendo? É assim, tá? Essa é a diferença, tá, pessoal? Vai se prender, função exponencial tem um cruzando o eixo y, logo de cara. Não. A função exponencial pura desse formato aqui, sim, mas do tipo exponencial não vai ter essa característica aqui não. Essa característica aqui, ela é fixa somente da função exponencial. Tá bom?
Aí, continuando, aí fiz um resumo aqui para a gente poder ir avançando, né? Resumindo, dependendo do valor da base, né, que a base é A, que é a minha base, né, da função exponencial, a curva exponencial possui o seguinte aspecto. Quando a base é maior do que 1, ó, maior do que 1, né, então a função exponencial é o quê? Ela é crescente, ó, tá aqui, ó, a função exponencial, f de x é igual a x, então ela é o quê? Crescente, ó. Ela vem, observa que ela está sempre, ó, ela tangencia o eixo x, mas não toca, tá? Ela tangencia, ela vem crescendo aqui, ó, daqui tangenciando o eixo x, cruza o ponto 1 e 0, porque ela é uma função exponencial desse tipo aqui, ó, f de x é igual a elevado a x, e vai em direção ao mais infinito, tá? A função exponencial crescente. A decrescente, ela está compreendida entre, ela é maior, a base ela é maior do que 0, mas ela é menor do que 1, ela vem decrescendo, né? Por ser exponencial, ela tem um ponto, tem a coordenada do 1, que é plotado no eixo y, x é 0 e y é 1, vem descendo, passa aqui tangenciando o eixo x e vai embora, ela não toca o eixo x, então a função decrescente, porque ela vem descendo, a sua base é maior do que 0 e menor do que 1, tá? E essa é uma das características que você tem que estar sempre atento, tá? Aí eu botei aqui, ó, o y da função jamais será zero. Ambos os casos, o gráfico cruzará o y no ponto 0 e 1. E tanto no caso crescente ou decrescente, numa função exponencial, o y cruzará os pontos na coordenada 0 e 1. Tá, gente? Então, por favor, fique atento a esse detalhe. Viu que é do tipo exponencial, é assim, pode estar multiplicando ou somando, é tipo exponencial, e aqui é exponencial pura, tá, gente? Aqui é uma função exponencial, tá bom, gente? Decrescente. Não precisa nem te ver a plotagem do gráfico, você bate os olhos, meio é 0,5, é menor do que 1, é maior do que 0. Opa, função exponencial tem um x ali em cima, beleza, ela satisfaz a necessidade, então ela é uma função decrescente, porque o a base, é menor do que 1 e maior do que 0. Tá bom? Tem que ter atenção a esses detalhezinhos, tá, gente? Porque na hora do exercício lá, o couro comendo realmente confunde mesmo. Eu não posso dizer que seja normal, porque se for normal você vai acabar perdendo a questão. Não é normal, mas tem que ter atenção a esses detalhes para não errar o exercício. Tá bom?